Opa, de volta aqui com o nosso Papo Livre. E agora no primeiro bloco nós tivemos aí, lembra aquela coisa meio zen do polidense, de fazer umas estrepulias num vergalhão. Enfim, era uma coisa que eu falei, merecia um fundo musical. E eu trouxe agora um fundo musical, mas eu acho que não vai dar muito certo para fazer com o polidense, porque é a banda Anisti, que está aqui comigo, o Adriano, o Venâncio e o Matheus. Ou eu, o contrário? O Matheus é ele. Então o Adriano é ele, o Venâncio e o Adriano, e está faltando o Rafael, que deu o cano na moçada aqui. Só que eles tocam heavy metal, é isso? Na verdade, é uma vertente de um rock, assim, né? Que, na verdade, sim. Esse estilo não era tão comum aqui, mas acabou meio que popularizando como post-hardcore ou metalcore, que é uma mistura de metal, que um heavy metal ou alguma coisa parecida com isso, misturando com alguma pegada do hardcore. Aí ele tem uma vertente meio mista desses dois, assim. Bom, vamos entender um pouquinho isso. Eles fizeram um teaser, porque a banda existe desde 2008 e passou por algumas alterações e eles estão voltando agora. Vamos assistir um pouquinho, então, o teaser deles e depois a gente volta a falar, porque aí nós entendemos melhor do que eles estão falando. Porque ele falou aqui, foi hebraico que ele disse aqui para mim. Mas vamos lá. Eu achei que era mais pauleira, mas não foi não. Dá para fazer o polidense com essa música de fundo musical. Fala para mim, como é que começou a banda? A banda começou em 2008. Foi uma ideia minha, de um outro amigo meu, que não está mais na banda, que é o Bruno. E aí a gente ouvia muita música junto e tal, e daí chegou uma hora que eu tocava, ele tocava, a gente falou, por que a gente não monta uma banda, né? E aí, só que a gente conhecia muito pouca gente que ainda não tinha banda e que também estava afim de ter uma banda nessa pegada e tal, que curtia o mesmo som. E aí a gente foi meio que procurando dentro dos nossos relacionamentos assim, ver se tinha alguém, né, no nosso círculo e tal. E aí nós encontramos o Rafael, que é o vocalista, aí encontramos um cara que dizia que tocava baixo e tal, e aí entrou pra banda também. E aí, cara, a gente, eu falei, não tinha baterista, mas eu já tinha umas músicas compostas já, e daí eu pensei, vamos marcar um ensaio, na fé que vai aparecer um batera, né? E é difícil porque o baterista, principalmente, tem que ser bem técnico, né, para conseguir acompanhar. Porque, por mais que o teaser tenha saído um pouco leve, né, porque a gente usou mais teclado e tal, mas é bem diferente daquilo, né, bem mais pesado. Bem mais pesado, Pro teaser eu quis usar um negócio um pouco mais social. E aí, eu conheço o Adriano faz mais de 10 anos, e daí eu conheci ele e daí eu falei, vamos montar a banda comigo e tal. E aí ele relutou um pouquinho na hora de começar, porque não gostava um pouco Eu curtia metal na época. Ele gostava mais de metal puro, assim, mas aí deu certo, cara. E aí a gente montou a banda. E você quer que fale das mudanças também? Claro, fala das mudanças aí, vamos... Bom, beleza. Aí, esse menino que falava que tocava baixo, enfim, acho que já era. Não tocava não. E aí a gente... foi assim, com essa primeira formação, a gente se inscreveu
num campeonato de bandas, tipo um festival torneio de bandas. Isso, e de Montemor. Cara, a gente tinha uma música composta, ou duas, assim, e tirava mais alguns covers e tal, assim, pra você entrar no festival, você precisava de 3 músicas e uma devia ser própria. Aí, tipo, putz, a gente tem uma, bora entrar. E a gente entrou, cara, com o baixista sem tocar direito, com a gente sem se conhecer e tal. E aí, no fim, nós ganhamos o festival, cara. E foi assim, eu acho que foi sorte. Os caras que deram o troféu pra vocês nunca mais voltarem lá. Talvez seja isso, cara. E daí, assim, nós tocamos lá e foi muito legal, choveu, a gente deu vários problemas. E a gente acabou ganhando. E daí a gente falou, cara, peraí, eu acho que esse negócio... Se nesse desencontro deu certo, imagina se der certo. Aí eu lembro que a gente tava meio com, sabe aquela cara de choro, assim, falando, mano, já era, o que a gente faz agora? Não vamos ganhar. Não tinha nem pra onde ir, cara, porque a gente não tinha meio que ideia do que é banda, qual a cena e tal. Mas aí eu acho que isso foi o que mais impulsionou a gente. Bom, aí resumindo... a gente, depois de muito tempo, descobriu que o cara não tocava tão bem assim embaixo, não tocava mesmo, assim. Ele enganava bem. Nossa, meu Deus. E aí a gente conversou com ele meio que falou, beleza, eu não sei tocar mesmo. Como é que o cara fala que vai tocar e não toca? Cara, foi complicado. Não, é engraçado a gente ter ganhado um festival. E ainda ganhou o festival. O cara tocando errado, velho. Eu não consegui. Até hoje, eu acho que o povo foi tomar água, achou que todas as bandas eram ruins e falou, eu não vi aquela lá, deve ser um pouco melhor. Enfim, e aí os caras ele não saiu. Nada de rock. É que a gente tinha uma performance engraçada. Entendi. Enfim, daí o baixista saiu da banda, daí nós, cara, caçamos muito tempo, por muito tempo um outro baixista. Aí eu tinha um amigo meu também, o Marcelo, que hoje é vocalista da banda Silverado, que ele tocou com a gente um tempo, aí acabou não dando certo, ele saiu, a gente ficou com essa vaga de novo. Casou, aí ele virou cantor. Não teve jeito. E aí, o menino que montou a banda junto comigo, o Bruno, teve que se mudar para o Rio de Janeiro, a família dele estava toda indo para lá, e aí ele se mudou. Daí, de repente, um dia a gente estava na casa do Adriano, o Adriano e o Rafael falando assim, tá. E agora? E agora, cara? A gente não tem baixista, não tem outro guitarra. E a gente estava querendo, porque assim, foi mais ou menos na época onde a gente parou para ter que gravar, porque a gente tinha média de shows assim de uns 2 ou 3 por mês, estava começando a crescer e aí de repente a gente sem 2 integrantes, né? E a gente decidiu parar para gravar. Você já tem um CD? Não, nós não tínhamos, porque o que acontece? Isso foi em 2009, final de 2009 para 2010. A gente falou, cara, vamos pegar 2010 para a gente gravar um CD, ter um trabalho bem feito e conseguir lançar. Porque a gente queria uma qualidade um pouco melhor do que a gente estava vendo por aí. E via que, por a gente não trabalhar exclusivamente com isso, a gente precisava dedicar um pouco de tempo. Então, ficar tocando sempre. E ter um baixista que acho que era, principalmente que soubesse tocar, né? Que acho que era uma coisa muito boa. Mais do que ter um baixista, um que soubesse tocar. Se possível, né? Se não for pedir muito. Não for pedir muito. E, bom, aí o Marcelo entrou, saiu, isso tudo ele saiu mais ou menos na hora que a gente começou a gravar. Aí o Venâncio entrou, e aí ficou nós 4. E aí... até hoje a gente está nessa, Você falou que vocês estão procurando mais alguém para integrar o grupo? Tá faltando um guitarrista, né? Porque na gravação eu gravei 2 guitarras. Eu fiz as 2, então vai precisar de outro guitarrista, pelo menos para os shows e tal. Então a gente até postou no Facebook aí para uma galera. Você já tem um público que segue vocês quando vocês vão fazer show? Como é que é? Então, na verdade, assim, a gente está parado há muito tempo, né? Porque a gente teve assim desde um período... 2010 vocês estão sem tocar. Então tem 4 anos que estão parados. Vocês estão parados. A gente tinha um público bem fiel, porque era bastante amigo nosso e outras bandas juntos, que a gente sempre caminhou junto com outras bandas, né? E aí então o público acaba sendo nosso, assim, porque é de outras bandas também, sabe? A gente toca mais ou menos que todo mundo curte, né, desse ciclo. Então acabou meio que tendo um público fiel porque a cena estava forte na época, né? Tá. Então foi mais ou menos isso. E vocês têm algum recurso, algum patrocínio ou é tudo não, por conta própria? Por enquanto não. A gente olha para algumas bandas e vê assim... que bandas underground, nessa cena underground que é o que a gente segue hoje, conseguem apoio de bastante coisa. Mas eu acho que assim, antes do lançamento do CD, eu acho que a gente provavelmente não vai ter muita coisa. Vocês estão trabalhando no CD agora? Sim. Na verdade, só falta... a gente está finalizando as gravações de voz. As minhas já acabaram, só falta do Rafael. E aí, finalizando as gravações, a gente já vai mandar para o Rio para mixar e masterizar.
Então, Tem alguém, quem está produzindo o CD? Chama Felipe Liciel. Ele é um produtor, acho que ele está morando no Rio agora, né? Aham. E ele, putz, é um cara Vocês sensacional. gravaram Nós gravamos, cara, foi uma história longa, porque a gente gravou em vários estúdios. O cara que produziu o CD é o Eric Rendes. Ele é um cara aqui de Datuba, que ele queria começar a carreira de produtor dele. O cara é sensacional, é amigaço nosso e decidiu produzir a gente. Foi pra gente puta presente, assim. Aí nós estávamos gravando lá, mas ele se mudou para Londres agora. Tá em Londres estudando pertinho, música. do lado, Eu não sei do porque outro lado do a gente não foi pra Atlântico. lá. E aí ele se mudou para lá, não dava pra gente usar mais o estúdio, era na casa dele o estúdio, né? No fundo, assim, um estúdio bem preparado. E aí nós saímos de lá, terminamos algumas vozes no estúdio Music e depois terminamos no estúdio do Adriano. Ele tem um estúdio em casa também. Então, a gente, acho que foi isso, né? Aham. Na verdade, você falou a questão do patrocínio, a gente tem muita sorte, né? Porque, assim, hoje tudo é a gente que faz. O vídeo foi feito por nós, eu mexo com vídeo, ele também mexe, tem uma produtora, né? E a gravação também foi eu que fiz. Então, tipo assim, nesse CD a gente teve um custo assim, muito baixo, por quase 100%. Financiado por vocês. Nós mesmos teve Agora, feito. o Venâncio, você fala demais, deixa um pouco os outros dois falarem. Você faz música na Unicamp? Faço, assim, entrei em 2012 lá. Tô no 3º ano agora. E que tipo de música você faz lá? Qual é a sua tendência? Totalmente diferente. Porque eu tô. Quando alguém fala pra mim, eu faço música na Unicamp, eu já associo logicamente com música clássica, ou coisa do gênero. O cara vai sentar aqui e fala que faz rock pesado. Fala, peraí. E aí ele pergunta, você foi aluno do Zan? Fui aluno do Zan. O lance do Zan é música brasileira e tal. Eu falei, deixa eu entender esse negócio melhor. Então, é que o meu pai, ele tem uma banda de punk hardcore desde a década de 80. Ruptura. Então eu acabei crescendo com isso. Até hoje ele tem. Que legal. Inclusive eu faço parte da banda agora. Como chama a banda dele? Ruptura. Ruptura. E aí eu acabei crescendo com isso, gostei. E aí não sei porque em 2006 meu pai resolveu me colocar para aprender contrabaixo acústico. E eu fui. Aprendi. Mas você toca baixo? Vamos entender Toco. aqui. Você toca baixo. Os Ele dois, toca, não, galera? Eu toco os Toca. dois. Então Acho que tá a gente bom. decidiu assim, já que a gente pegou um cara muito ruim, agora tem que pegar um cara que estuda. Que é muito bom. Pô, vamos lá. E aí, ele queria que você estudasse contrabaixo acústico? Que eu queria tocar o elétrico, né? E aí ele falou, se você aprender o acústico vai ser mais fácil depois. E aí eu fui nessa, e até hoje eu fiquei, né? E assim, eu tô cursando bacharelado em contrabaixo acústico na Unicamp, toco em várias orquestras, já toquei em várias orquestras, tive aula com ótimos professores também. E aí também, claro, não podia deixar de lado o rock, né? E aí eu fiquei um tempo parado, participei de umas bandas também. E aí em 2011, eles me chamaram para entrar e foi legal, assim, rolou bem fácil. Eu achei que... Acertou a mão. Agora sim. Eu achei agora que ia sim. ser meio difícil, assim, porque é de outra cidade, não conhecia ninguém, mas assim, a gente Você é de ficou onde? amigo. Eu sou de Campinas. Você é de Campinas e vocês dois de Da Indaiatuba. turma. O Rafael também é daqui. Sim. Tá. E aí rolou fácil, assim, entendeu? Até hoje a gente fez as músicas novas, os arranjos. E é isso aí, eu gosto de estar com eles aqui. Maravilha. Bom, gente, ele tem jeito, leva jeito. Não sei se toca porque eu não ouvi, mas pelo jeito que você está me contando, eu vou confiar em você. Não, beleza. Eu vou confiar em você. Pode confiar. E vocês estão precisando de guitarrista, nós já falamos sobre isso, né? E, na verdade, vocês têm previsão para lançar o CD? Vocês falam que está faltando pouca coisa, é isso? Isso. Quando que é? Final de maio, né? Final de maio. Assim, tem uma previsão para a gente terminar e a gente vai ter que esperar o Liceu entregar a matriz pronta, né? Então, até isso, a gente calcula, a gente até colocou uma gordura assim para sobrar um pouquinho, né? Para a gente não ter erro assim de repente fazer um lançamento e não ter o CD pronto. Legal. Gente, eu conversei aqui com a banda Anisti, que é composta pelo Matheus, pelo Venâncio, pelo Adriano, o Rafael que deu cano na galera. Eles estão terminando, aí está no forno o CD deles. Como é que chama o estilo que vocês tocam? Post-hardcore. Post-hardcore, que é um rock pauleiro, embora a gente tenha visto aí, visto e ouvido uma coisa mais light, que acho que é para combinar com o primeiro bloco, que eu disse que ia ter uma trilha sonora, mas não foi combinado, não. Gente, galera, obrigado por ter vindo, sucesso para vocês aí. Obrigado. Quando tiver com o CD pronto, volta aqui para a gente falar a respeito. Aí vocês ouvem aí como é que é o negócio. Legal. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência, pela paciência. A gente volta, no próximo encontro a gente se vê e fique com Deus, muita paz. Até lá.